tarde a todos. Como já disse, meu nome é Marcelo, sou engenheiro de gestão de ativo da CEMIG. A gente vai contar aqui um pouco dos procedimentos, dos processos que a gente conseguiu otimizar dentro da CEMIG, utilizando a ferramenta. Resumidamente, a gente já usa essa ferramenta. A FME tem no mínimo uns 7 anos, 8 anos que a gente utiliza. A gente evoluiu bastante na utilização dela, tem a quantidade de licença, a gente sempre está aumentando e cada vez a gente vê que tem um potencial muito grande. Pensando na CEMIG, o tamanho que eu vou mostrar que tem, tudo que a gente conseguir otimizar de processo, há um retorno muito grande. Questão financeira e questão mesmo de otimizar processo, conseguir que o pessoal execute trabalhos menos repetitivos. Aí isso vou passar aqui, vai ser só uma primeira contextualização do que é a CEMIG e a gente escolheu 2 desafios para mostrar que a gente utilizou a ferramenta. Um desafio simples, que o intuito nosso é mostrar também que muitas vezes soluções simples dão um retorno muito grande, bem fácil, solução que a gente fez, dá um retorno muito bom para a companhia. E o segundo, um desafio mais complexo, que a gente escolheu esse, que a gente utilizou o Transform Loop, acho que é um Transform, para a gente, pouco utilizado, acredito que para a maioria do pessoal também, o pessoal conhecer também, ele fazendo trace na rede e ficou um resultado muito legal também. E por fim, igual todo problema que a gente pensa, igual o pessoal disse antes, que é impossível, a gente trouxe, mas não é um problema impossível, que a gente está quebrando a cabeça para ter uma solução utilizando o FME junto com outros softwares também, apoiando. Rapidamente aqui, né, falar a CEMIG, né, a CEMIG é uma distribuidora de energia, né, uma das maiores hoje do Brasil, por concessão a maior, atende Minas Gerais, né, 774 municípios, uma área de concessão de 500 mil quilômetros, só para ter aqui alguns dados, só para ter uma ideia, o pessoal ver o tamanho da CEMIG. A gente tem 9 milhões de clientes, mais de 9 milhões de clientes. Por dia, quase 1.000 clientes são ligados, ou seja, nosso cadastro altamente dinâmico. Possui 6 milhões de postes, isso aproximado, e 500 mil quilômetros de rede, ou seja, uma rede imensa, e cada dia cresce aproximadamente 1, 2% essa rede. Aí, como que eu já disse, tem uns 8 anos que a gente utiliza a FME, voltado muito para otimização de processo. A gente começou primeiro vendo a FME como conversou, falou, não, converte para DGN, para ArcGIS, muito legal. A gente foi depois para BDGD, que é uma base que a gente manda para a ANEEL converter, e a gente vê um potencial muito grande de que a gente conhecer os processos existentes dentro da companhia e ver o que a gente consegue otimizar, trazendo maior qualidade, menor trabalho repetitivo, e a gente vê que a gente está tendo muito sucesso nisso. A gente vai mostrar 2 casos. O primeiro, eu sempre gosto de dar uma contextualização do desafio, antes de utilizar, só para o pessoal entender o que aconteceu, oriundo da solução. A gente escolheu esse de iluminação pública. O que acontece? Até então, rapidamente, todos os ativos elétricos a gente tem cadastrado georreferenciadamente, no nosso cadastro CEMIG. Aí, quando a gente está falando em iluminação pública, o que acontece? A iluminação pública é importante para o cadastro nosso, pensando em cálculo elétrico, e também a base para a gente faturar a prefeitura. Tipo assim, ó, todo mês roda nosso GEL, tem X lâmpadas em tal município, é emitida uma fatura em função dessa quantidade de potência, é cobrado pela média potência da lâmpada, vezes 12 horas ligado por dia, aproximadamente é isso, vezes 30 dias, é gerada uma fatura para cada prefeitura. Aí o que acontece? Desde sempre, antes da nova tecnologia surgir, LED, era atualizado, era um crescimento vegetativo pequeno, 1% de lâmpadas por ano. Sendo que o nosso parque tem 2,5 milhões de lâmpadas, para o pessoal ter uma ideia. 1% por ano já não é tão pouco, mas era, também da CEMIG, pouco. E a gente fazia toda essa, geralmente acrescentando lâmpada nova. A gente fazia toda essa atualização manual. O pessoal pegava a coordenada, pegava o projeto e desenhava. Aí o que aconteceu? Com o surgimento da nova tecnologia, as prefeituras começaram a efetizar o sistema, trocando muitas vezes a lâmpada por tipo LED e mudar a potência. Aí em 2019 começou esse boom de atualização de prefeitura pedindo para atualizar para reduzir a potência. Qual que é o grande problema nosso? A atualização feita manualmente. A gente não conseguia prever, pelo menos, qual que seria esse crescimento. A gente tinha um potencial de 2 milhões de atualização, que poderia chegar a qualquer momento, seja em um mês, em um ano, em 10 anos, a gente não conseguiria. Aí a gente tinha 2 alternativas. A primeira alternativa, aumentar o pessoal, a equipe que atualiza. A gente paga aproximadamente, acho que é R$4 por ponto, ou seja, 10 milhões de reais que a gente ia gastar para atualizar. Ou então, alterar de alguma forma o procedimento para a gente conseguir automatizar essa atualização. E foi isso que a gente fez, que a gente vai mostrar a seguir. Aí ainda tem o seguinte, essa prefeitura, a gente quer reduzir o faturamento, a prefeitura quer, e caso a gente não atualize no prazo, que é aproximadamente 15 dias, a gente
vai faturar errado, vai cobrar mais e depois devolve em dobro. Também é horrível para a companhia e muito ruim também para a prefeitura ficar cobrando a gente. Aí qual foi a solução que a gente fez? Aqui, resumido aqui, né? A prefeitura, quando vai atualizar, vai modificar a rede, ela tem que pedir uma atualização para a CEMIG. Nesse momento, utilizando a FME, a gente faz uma extração do nosso GIS, já formata num padrão que a gente definiu e envia esse arquivo para a prefeitura com um manual de instrução bem didático de como que ela deve preencher esse arquivo. E fica um dossiê que ela volta no retorno. O pessoal executa o serviço ao campo, troca as lâmpadas por LED, entrega de volta o projeto que foi executado juntamente com esse arquivo preenchido. Aí o que acontece mais? Esse arquivo já fala a lâmpada que foi retirada, que foi colocada pelo ID nosso, resumindo, e a gente roda também uma validação VFME para ver se esse retorno está íntegro. Íntegro que eu falo o seguinte, muitas vezes você pode botar que mudou de outro município, afetar outro, ou uma potência muito errada, qualquer coisa assim, a gente valida esse arquivo, compara nosso GIS e depois disso a gente faz uma importação automática, que foi desenvolvida também no nosso GIS. A gente pega essa planilha, esse formato, transforma ela no arquivo que o nosso GIS consegue importar. Aí o que aconteceu? Esse cadastro que era manual passou a ser automatizado. A gente conseguiu, para falar que foi simples, desenvolver isso tudo em menos de uma semana. O pessoal testando e tudo e já implementou. Aí aqui está até a curva aqui, ó. Aqui foi 2019, quando começou esse boom, já começou a gerar passivo, restituição, a gente implementou e daqui para frente, quanto que já migrou? Desses 2.500.000, praticamente a metade já migrou para a LED na data de hoje. Aí o que a gente fez ainda? Toda atualização automática, até para a gente mostrar o potencial da ferramenta, a gente botou um BI que contabiliza quanto que está economizando se fosse manual. Hoje está superior a 2 milhões. Ou seja, uma solução simples de uma semana, se a gente não tivesse feito nada, estaria na casa de 2 milhões realizado manualmente. E não só isso. O que a gente garantiu muito melhor? Qualidade da base, porque quando a gente envia manual, muitas vezes, como que é um serviço muito grande, muito maçante, essa pessoa que cadastra, muitas vezes errava, botava potência maior, menor, a gente recebia inúmeras reclamações de potência errada, falando assim, nunca nem comprei lâmpada LED de 22, tem cadastro 22, a minha é de 20 ou de 30, e estava errado, o pessoal digitou errado. Essas reclamações acabaram, o prazo, hoje 100% no prazo, eliminação de restituição, porque não tem mais atraso, não tem mais restituição, e mais qualidade e mais satisfação do cliente. Tipo, se a gente usando tecnologia totalmente para o nosso lado, um negócio simples, ficou com uma qualidade melhor no prazo e bom para todo mundo usando uma ferramenta. E só nisso, com certeza, paga a ferramenta adquirida. Esse foi o mais simples. Agora, a gente vai falar mais pensando nos transformers que a gente usa, não triviais, pelo menos para a gente acredito para a maioria também. A gente pegou esse exemplo 2, só para o pessoal entender, o que acontece? Um processo nosso, como que a gente levantou até antes, CEMIG gigante, muitos clientes, 9 milhões, a gente recebe acionamento de clientes diariamente, centenas por dia. Aí o que acontece? Um dos processos analisa a qualidade de fornecimento e muitas vezes até restituição por danos elétricos, queimou geladeira, queimou televisão, etc. Como que funcionava anteriormente? O pessoal pega esse pedido, vamos botar assim, queimou geladeira de uma pessoa, reclamou. O pessoal pega, localiza onde esse cliente está localizado, percorre a rede desse cliente até a subestação, isso manualmente vai vendo. Para que ele faz isso? Ele identifica os principais equipamentos que tem da subestação ao cliente, anota aquele valor no Excel, e a gente tem outros softwares que tem esses dados técnicos desses equipamentos, que gravam dados em tempo reais, etc., que conseguem a gente analisar se tem uma coerência na reclamação, se foi feito isso, se for uma reclamação de qualidade de energia, consegue ver também se já tem alguma obra prevista para responder ao cliente, ou então demandar alguma obra, a gente fazia todo esse percurso manual. Aí o que a gente pensou em fazer? Vamos dar um jeito de percorrer essa rede cliente, subestação, utilizando a FME. Como que a gente vai fazer esses três, sendo que a gente tem 6 milhões de redes, que é o desafio nosso? Como que a gente vai fazer algo viável para a gente caminhar a rede eletricamente até a subestação, identificando todos o que tem a montante da subestação? Aí o que a gente fez? Resumindo, primeiro desafio nosso, como eu tinha falado, tinha 6 milhões de registro, 6 milhões de vão que a gente possui, e fazer um trecho. Aí o que a gente já identificou? O ideal seria, a gente, quando for fazer esse caminhamento de rede, rodar por subestação, porque eu consigo dividir 6 milhões por 400. Entre 400 subestações já fica algo mais mensurável de fazer. Segunda coisa, só para ter uma ideia, cada cliente tem aproximadamente 300 solicitações por dia de cliente, ou seja, 300 consultas. E interação, a gente chega a ter de cliente de subestação cerca de 1.000. A gente teria que fazer aproximadamente 1.000 por cliente.
Aí, como fazer o trace? Aqui a gente botou uma imagem aqui, vou explicar como que a gente fez. A gente vai mostrar também os transformers que a gente usou. Aqui é só como exemplo, tipo assim, o cliente está nesse pontinho aqui, a subestação está aqui. E aqui é a rede de uma subestação. A gente conseguiu percorrer do cliente até a subestação em vermelho, onde a gente identificou o caminho, para a gente analisar os dados técnicos do caminho. Aí, resumindo, como que a gente fez aqui? A gente tinha de entrada um arquivo que é já diário de todos os clientes que necessitam a gente fazer essa análise, contra 300 clientes. O que acontece? Com esses 300 clientes, automaticamente a gente roda um arquivo FME que cria uma abate contendo 300 acionamentos, se tiver 300 clientes, N acionamentos, tiver 350, vai criar 350, mas como exemplo aqui 300. A gente cria automático uma abate contendo esse comando que chama FME 300 vezes e posteriormente executa essa abate. Aqui o que essa abate faz? Ela roda o fluxo, que eu vou mostrar mais na frente, que caminha na rede e sobrescreve esse arquivo, que tinha 300 para 299 clientes. Ela vai diminuindo assim até chegar no zero, roda 300 vezes. Talvez tenha até solução melhor, mas assim funcionou, vamos falar assim, de interação. A gente conseguiria fazer, a gente viu depois que tem outra solução, mas assim deu certo. Aí eu vou mostrar aqui na frente como que a gente fez o trace. Aí só para ter uma ideia, a gente, é nova essa solução, né? A gente fez em abril de 2023 agora. A expectativa de ganho nossa, que a gente já mediu, nessa análise, rodando esses jobs, roda de madrugada, que é 2 horas rodando das 300, ele diminui a análise manual cerca de 6 minutos por análise. Isso a gente multiplicando por mês, dá 600 horas mês. Ou seja, se a produtividade for 200 horas por empregado, é 3 empregados full time, a menos fazendo outra coisa mais importante, vamos falar assim. Eliminando, e até é bom que o pessoal estava reclamando muito de serviço repetitivo também, a gente quer otimizar. Aí só para mostrar o fluxo aqui, né, a gente dividiu em 3, mais importante esse último que é o loop. O que acontece? O primeiro é a criação da abate, resumindo, ele abre aqui um arquivo com 300 clientes, ele verifica se ele rodou em uma semana esses clientes, se ele tiver rodado ele não roda de novo, se rodou, ele vai para frente. A gente botou um creator aqui que cria a variável que chama abate. A gente salva em ponto .bat, pela FME viu que dá certo, aí salva um arquivo que a FME vai rodar de novo essa abate para executar a relação de baixo. Se o pessoal tiver dúvida, depois pode perguntar. Aí ele abre aqui as 300 instalações primeiro, faz um contem aqui, depois um tester para pegar só uma, que ele roda uma por vez para ficar viável. E aí, o restante, como no exemplo aqui tinha 300, ele salva essas 299 nesse arquivo. Quando eu rodar novamente, ele vai na 298, assim até chegar no último. E ele entra aqui nos dados que ele extrai, tanto rede, tanto dado onde está a subestação, e tanto localização de cliente. Tudo ele extrai, ele põe em outros fluxos aqui subsequentes. Aí o que acontece? Na rede eu tenho o caminho elétrico, como se fosse fonte de carga. Para cada vão, para cada equipamento eu tenho um código único, onde entra energia e onde sai energia, seria esse sentido elétrico. Aqui o que a gente faz? A gente põe nesse transformer, a gente cria um transformer específico, né, que tem o cliente, seria assim, ó, nesse cliente tem um ponto elétrico dele, e aqui tem toda a rede MT, a rede elétrica com os equipamentos em sequência. Aí o que eu faço aqui no primeiro? Eu mando juntar o cliente, ele está conectado em qual vão, inicialmente, primeiro vão. Aí o merge aqui vai conectar só um dado, que seria o primeiro vão do cliente. Mais na frente, eu assumo o cliente agora, o ponto elétrico, imagina assim, da rede, e continuo aqui vendo se chegou na subestação. Não chegou. Aí o que faz? Eu vendo essa função loop aqui, não sei se o pessoal conhece, eu consigo mandar novamente ele executar aqui. Aí vamos botar o seguinte, eu botei ali, o ponto elétrico do cliente passou a ser o primeiro vão. Chegou no loop, eu mandei rodar de novo, mas com o ponto elétrico dele alterado, sendo o primeiro vão. Aí ele roda novamente, o que uniu, ele salva e vem aqui, transforma o ponto do primeiro vão no ponto do segundo e manda rodar novamente. Vai fazendo aqui N interações até ele chegar na subestação. E a gente viu que, embora a base CMYX seja gigante, como a gente mostrou, a gente repartindo desse jeito, funciona e a gente consegue chegar no final. E eu acredito que essa função loop seja uma função também que o pessoal muitas vezes pouco usa. Seria a gente entrar naquele transforma interno e tem lá a função loop e a gente fez essa interação, a gente achou muito legal. Aí os próximos passos que a gente levantou aqui para o futuro, o que a gente fez? Esse desafio, a gente não tem solução ainda, foi até um dos motivos que a gente trouxe, o pessoal ver. O que acontece? A gente tem, hoje, na CEMIG, a gente faz levantamento com foto aérea, com drone de alta resolução. Aqui está só um exemplo aqui. O que acontece? Na CEMIG, eu disse, tudo é muito gigante, vamos falar assim. A gente levanta, por ano, cerca de 150 mil quilômetros de rede. Isso dá
1 milhão de postes, isso por ano. Isso rotina constante, mês a mês. O que acontece? Somando dá 1 milhão. Esse 1 milhão de postes, hoje a gente tem 1 milhão de postes com imagem georreferenciada, com data, com alta resolução, aproximadamente 3 por poste, nessa imagem ali. Aí o que a gente consegue hoje? Com essa imagem aqui, a gente consegue no nosso GIS identificar esse poste aqui, é esse poste aqui, um exemplo no meu GIS. A gente consegue esse vínculo sem dificuldade nenhuma, porque a coordenada que dá desse para o poste é mais ou menos 2 metros. E o vamos botar assim no rural é 120 metros. Ou seja, a gente chega 1 para 1 sem muita dificuldade. O que a gente quer fazer, que é o nosso desafio futuro? A gente quer, quando a gente une esse poste com esse ponto aqui de poste, eu consigo identificar no meu GIS toda a característica do meu poste. Um exemplo. Eu identifiquei esse poste, vou aqui, eu vejo lá no meu GIS que é um poste de madeira circular. E aqui está um poste, um exemplo de concreto aqui, duplo T, que a gente chama de duplo T. A gente quer o seguinte, rodar de alguma forma, alguma validação que valide o cadastro meu. Tipo assim, ó, ao invés de ter que olhar 1 milhão de fotos para descobrir onde está meu erro, a gente quer rodar um fluxo, lógico que pode ter uma assertividade mínima ali, 90%, alguma coisa assim, que faz assim, desses 1 milhão de postes teu, tem 15 mil que tem algum erro. Já fica algo viável da gente olhar 1 a 1, mesmo que tenha falso positivo. E a segunda coisa, que seria até um passo importantíssimo, seria o seguinte, com essa imagem aqui, a gente chama essa madeira aqui de cima, a gente fala que é cruzeta. Muitas vezes, essa cruzeta fica podre, fica rachada, tem alguma anomalia, isso aqui com o isolador muitas vezes está quebrado. A gente queria também, usando essa imagem, fazer de alguma forma de identificar anomalias na foto também. Isso no futuro, como que a gente tem tudo. Aí hoje a gente está utilizando mais para conferir aonde que se executou e validar o serviço do levantamento. Mas a gente quer utilizar 100% da informação, não só parte dela. Aí, resumindo, esse é o desafio futuro, a gente não tem solução, se a gente evoluir, a gente até traz na próxima, né? Isso daí, se o pessoal tiver ideia, aí resumindo é isso. Aí, agradeço aqui o pessoal, não sei se tem uma dúvida. Obrigado.